Nesse vídeo a gente vai tratar a respeito de PetroRio, BB Seguridade e Caixa Seguridade, diante das últimas atualizações a respeito dessas empresas. Vem comigo! Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E começando aqui com PetroRio, que afora a Petrobras é a minha queridinha do setor petrolífero brasileiro, está na minha carteira, deixo para os membros do canal e da comunidade. As ações hoje caíram 0,71, mas olha, elas estavam subindo muito bem. Acontece que, diante de toda a volatilidade intradiária, a coisa mudou, mas a gente sabe o que aconteceu. O petróleo estava subindo e depois reverteu para uma queda forte. Luan, o que aconteceu? Olha, não tente prever. O mercado, no curto prazo, é muito aleatório. Não aleatório no sentido de não existe causa que possa ser conhecida. Na verdade, existem multifatores que impactam os preços no curto prazo. O que você precisa entender é, na condição de minoritário, pequeno investidor ou até grande investidor, você não deveria tentar encontrar as causas, principalmente diante de preços que oscilam num dia só, de cima para baixo. Os preços reagem a notícias, a fatos que poucos conhecem. Então, reconheça a sua opacidade, reconheça a limitação ao conhecimento e viva tranquilo. Foco no que realmente importa, que são os ciclos econômicos, o asset allocation, a qualidade da empresa. É isso que você precisa priorizar. De todo modo, notícia positiva para abril. O CEO da companhia prevê dobrar a produção da empresa até o ano que vem. Dobrar em relação a quando? Dobrar em relação aos 100 mil barris produzidos no ano passado, 2024. Então significa você dobrar de 2024 para 2026. É uma empresa de forte crescimento. Por isso que também paga baixos dividendos, porque isso está justificado pelo alto crescimento da empresa. E note que o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa é bastante elevado. E a conta é a seguinte: se você tem um ROI alto com payout baixo, no caso 0%, todo o crescimento do lucro líquido, que é medido pelo CAGR, todo esse crescimento reflete basicamente o ROI, porque o payout é zero. Por isso todo esse crescimento. E hoje a empresa negocia uma relação EV sobre EBITDA de 5,91 e a média da empresa é 6,28. Então ela está com desconto, permanece com uma alta rentabilidade, a margem EBITDA mostrando a capacidade da empresa de converter receita em geração de caixa é de mais 60%. Então é uma empresa com excelentes números. E se vai dobrar a capacidade produtiva, é claro que essa é a previsão do CEO da empresa. É óbvio que não dá para a gente, vamos acreditar completamente na previsão do CEO. Não. A gente viu recentemente com o Banco do Brasil como a própria empresa pode falhar miseravelmente nas suas previsões. Por outro lado, quem está dentro da empresa tem mais condições, claro, trabalha lá dentro, de saber um pouco mais do que você, que está de fora. Então é óbvio que a gente também não pode simplesmente ignorar isso aqui. E vai avaliando de acordo com o valuation. Simples assim. Sendo que a empresa deve ser uma das mais beneficiadas com eventual escalada do conflito no Oriente Médio, mas olha a queda do petróleo, desabou 8%. O mercado não está precificando um bloqueio do Estreito de Hormuz. Por outro lado, as embarcações já começaram a evitar aquela região, porque a simples especulação já determina o comportamento dos agentes econômicos. Mas caiu, é isso. De todo modo, o petróleo não deve ir muito abaixo de $60, é um preço que fica difícil até de praticar atividade. Claro, se a gente tiver um cenário de muita produção, que é o que se especula para o ano que vem, baixa demanda por conta de retração econômica, isso pode afetar o preço. Mas são riscos, faz parte. Como que você se protege dos riscos? Tendo uma carteira adequada. O que eu ensino no Formação Mirar Investing, que está na comunidade FMI. Link aqui embaixo. Vamos falar aqui agora a respeito da BB Seguridade, que experimentou uma correção lá dos seus 42 e alguma coisa, caiu bem. Vamos pegar aqui do topo, a correção já é de mais de 15%. Hoje foi dia de leve alta, quase 1% de alta, e a empresa reportou o relatório mensal de abril do seu desempenho, assim como a Caixa Seguridade e a Porto Seguro. Elas fazem isso sempre com esse atraso, mas a gente já vai tendo uma noção de como está sendo o desempenho da empresa, porque daí a gente tem uma previsibilidade de como vai ser esse desempenho reportado trimestralmente no resultado do segundo trimestre. Então a gente consegue ter essa noção referente a abril. E analisando aqui o informativo, a gente extrai de primeiro o seguinte: a gente teve um recuo de 10,5% em seguro de vida, sempre considerando o mesmo período do ano anterior, 2024. Tivemos aí crescimento do prestamista. Então eu vou te mostrar aqui um detalhe
detalhe interessante. Enquanto que o BB Seguridade cresceu o prestamista no período, a Caixa Seguridade decresceu o prestamista. Isso mostra pra gente que ter essas duas seguradoras na carteira não é um excesso de diversificação, porque você se protege de riscos distintos com essas duas empresas. Até porque elas têm mais força em diferentes segmentos. BB Seguridade, seguro rural, Caixa Seguridade, seguro habitacional. No rural, a BB Seguridade retraiu 7,8%. Então a gente teve queda no rural e seguro de vida, principalmente. Tivemos recuo de contribuições em previdência e tivemos alta em capitalização, onde a margem é alta. Para resumir, os pontos positivos, o que nós temos? Capitalização, tivemos aí um crescimento forte. Prestamista foi bem também. Habitacional foi bem também. Aqui você pega dado habitacional, mas não é o foco. Reservas previdenciárias cresceram um pouquinho. Negativo, previdência, mostrei ali que previdência teve queda. E rural, previdência e rural, principalmente. Agora com a Caixa Seguridade, também reportou o seu informativo mensal. Caixa esta que também está corrigindo, desde o seu topo aqui dos quase 17, olha, também caiu 15. Olha só que interessante, tanto a Caixa quanto o BB Seguridade caíram e a Caixa fechou praticamente em 0 a 0. Caixa, Previdência, crescimento. Então olha só, em relação à BB Seguridade que teve decréscimo na Previdência, a Caixa reportou crescimento. Olha só que interessante, você consegue compensar o desempenho ruim de um mês em uma empresa com o desempenho da outra empresa concorrente que foi superior em determinada linha de negócio. Capitalização, aumento. Seguros emitidos, crescimento de 13%, cresceu no habitacional, então a gente vê que a Caixa Seguridade acaba sendo menos cíclica, ela consegue ter ali uma demanda por seguros, consegue crescer prêmios emitidos com mais regularidade no principal segmento habitacional, ao passo que a BB Seguridade tem essa volatilidade. Volume de contribuição bruta cresceu em previdência, capitalização teve crescimento, prestamista, olha só, teve queda no prestamista, teve aumento no residencial e no habitacional. Sinistralidade não está preocupante, beleza, um mês eu diria melhor para a Caixa Seguridade do que para a BB Seguridade. Mas nenhum dos dois negócios aqui apresentou números que preocupam, sendo sincero. Resumindo aqui pontos positivos da Caixa Seguridade: crescimento na previdência, em capitalização, habitacional, residencial. Então isso aqui mostra a superioridade da empresa em termos de demanda inelástica em relação à BB Seguridade, que no forte do rural teve retração e aqui ela teve alta. Tivemos queda na sinistralidade em seguro de vida, isso é positivo. Houve queda no seguro prestamista, então esse aqui foi o ponto negativo da Caixa Seguridade contra o ponto positivo da BB Seguridade. Então a gente teve queda tanto no seguro prestamista quanto alta na sinistralidade no prestamista. Então aqui foi o patinho feio do relatório mensal da Caixa Seguridade. No mais, com essas duas empresas corrigindo, começa-se a abrir uma oportunidade de aumento de aportes, que a gente sabe que são empresas defensivas. Em cenário de juro alto, elas ganham mais dinheiro, mesmo que elas não emitam tantos prêmios. Então, mesmo que elas não cresçam em prêmios emitidos ou cresçam abaixo do esperado, elas ganham muito dinheiro porque o caixa, que fica lá aguardando o pagamento de sinistro, ele está rendendo em títulos públicos, pode estar em Selic, pode estar em CDI, pode estar em IPCA+. Isso é muito positivo. Você vai notar que o resultado financeiro cresce bastante nesse período de juro muito elevado. E eu particularmente não espero que o juro brasileiro vá cair tão rapidamente, porque ainda a gente tem um cenário fiscal bastante complicado. E a inflação, por mais que ela esteja desacelerando, ela ainda está um pouco longe, pelo menos do teto da meta de inflação, que é 4,5%. Hoje está acima de 5%, beirando 5,5% ainda. Então, provavelmente, enquanto não se aproximar desses 4,5%, o juro vai continuar aí nos 15%, salvo alguma queda mais drástica do juro americano, o que vai facilitar uma queda do juro. Mas que caia 0,5%, 14,5% ainda é muita coisa para a economia brasileira e para a dívida pública brasileira. Vamos pensar que 15%, praticamente a dívida pública brasileira vai dobrar a cada 5 anos. Isso é muito perigoso. E aí a gente precisa se proteger, tendo tanto renda fixa, ganhando dinheiro com esse caos, se beneficiando do caos, e empresas que se beneficiam do caos, como é o caso das seguradoras. Claro, um caos em relação a juros, não em destruição da economia, porque senão daí o índice de sinistralidade dispara e aí você pode ter problema em termos de liquidez. Mas não é o que está acontecendo agora com essas empresas. E hoje, Luan, qual você iria preferir para comprar?
Isso eu já sinalizei para os membros, mas olha, qual tem a capacidade de entregar mais provento entre as duas? BB Seguridade. Qual, contudo, é a que mais cresce? Caixa Seguridade. Só que a Caixa Seguridade, por conta disso, é a mais cara. Aí é com você. Eu já tenho uma posição bem grande em Caixa Seguridade, então para mim não faz tanto sentido aumentar a posição nela agora. Mas ela está entrando numa fase aí, uma região de preços que começa a ficar interessante. Fica interessante. Preço teto desses ativos eu deixo lá na planilha de preço teto para os membros. Lembrando aí que foram empresas que entregaram retornos excelentes nos últimos anos. Então, pelo simples fato de terem entregado retornos bastante elevados, em algum momento haveria correção. Simples assim. Quando não há alteração substancial nos números da empresa, nos fundamentos, e mesmo assim as ações caem, isso sinaliza simples correção. Aqueles que acumularam lucro estão realizando esse lucro, porque o mercado sempre espera que em algum momento a empresa que está tendo um desempenho impecável, ela vai deslizar um pouquinho, faz parte de qualquer empresa. Então o mercado já tenta se antecipar nesse movimento. Para você, investidor de longo prazo, você aproveita para fazer as compras dentro da sua margem de segurança e dentro da sua alocação estrutural, claro. Lembrando que o prazo da declaração do imposto de renda já se encerrou, mas você pode retificar e deve o quanto antes, e para isso eu indico o aplicativo da Grana Capital, que é indicado pela B3, e com ele você vai fazer a declaração do imposto de renda em menos de 5 minutos com o seu celular. Não bastasse isso, você ainda tem o cálculo automatizado do imposto de renda a pagar ou que não tenha nada a pagar. Ele vai mostrar isso para você no aplicativo e abrange não só ações e fundos imobiliários, como também opções. E as opções estão de fora do revar do governo. Então teste o Grana para baixar de graça, link na descrição e no primeiro comentário fixado. E para acessar tanto a ferramenta de cálculo automático do imposto de renda da Bolsa de Valores, quanto e principalmente a declaração anual do imposto de renda, você vai assinar o plano Mais Grana e vai garantir até o ano que vem, que você assina o plano anual. E o melhor, com o cupom MIRAI que vai te dar 25% de desconto. Link aqui embaixo. Agora comentários aqui do YouTube. Esse vídeo sim foi um bom aprendizado. Eu não sei se ele estava me farpando, falando que eu não trago bons aprendizados, e esse foi um vídeo de exceção. Não entendi. Até respondi ele aqui. E é o tipo de vídeo que não tem alcance. Pior que é assim. O vídeo na cinta leve. Quanto mais técnico o vídeo, menor o seu alcance. Eu tenho ciência disso. Só que eu vou variando. Senão também o canal não se sustenta, né? Acho muito interessante essa temática de vídeo, pois demonstra teses quase doutrinárias sobre investidores. Não entendi muito bem esse quase doutrinárias. Estratégia muito boa. Concordo com a parte da teoria, de ter uma parte em renda fixa, até por oportunidade para se beneficiar de ativos muito baratos nas crises. 80% acho muito para mim, de 20 a 30 já é ótimo. Pelo menos você pegou a ideia principal, de que é preciso sobreviver no mercado e não se expor ao risco da ruína. Isso é a lição principal. A diversificação doa a quem doer sempre será a opção mais sensata, sem dúvida. Mesmo que você tenha razão sobre um ativo, eu acho que o ativo vai subir 100% ou 1000%. Se você não conseguir sobreviver até que esse evento aconteça, estando certo ou não, meu amigo, você está fora do jogo, você não sobreviveu. O mais importante é assegurar a sua sobrevivência. É disso que se trata principalmente o Barbell e ter uma carteira antifrágil que se beneficia do caos. Para fazer consultoria pessoal com você, como faço? Envie e-mail, eu deixo o e-mail aqui na descrição. Hoje eu estou atendendo somente quem tem mais de R$ 1 milhão e os clientes já anteriores que tinham contrato comigo antes disso. Aumentou a demanda, limitei a R$ 1 milhão. Junto ao VP Consultoria agora. Outra aqui que veio supostamente me farpar. Voltei a assistir os 6 vídeos, seus vídeos. Deixou a política de lado. A política não tem como afastar da economia. Só não estou falando muito sobre isso porque chega uma hora que enche o saco tanto de comentário chato que gente como você, por exemplo, fica mandando aqui nos comentários. E aqui eu vou deixar um vídeo onde eu analisei a Sanepar, que meu amigo não para de subir.